Ouviremos a seguir, vereador professor Giovanni. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Eu vou começar discorrendo sobre alguns temas, mas antes eu também vou comentar sobre essa questão que o vereador Rafael acabou de falar aqui sobre loteamentos irregulares. Eu fui procurado na semana passada por uma advogada que está recentemente morando aqui em Mairink e ela está estarrecida. Ela mora na região de Moreiras, ela está estarrecida com essa questão. Ela usou o termo terras de ninguém para falar da quantidade de gente que está se apossando de terreno público, e eu já denunciei isso aqui nessa tribuna, que você vai pela Mário Covas, você vê terra pública, que é da União, com placa de vende-se. Então, quer dizer, não é nossa função vereador ir lá, pegar o telefone, investigar. Isso é função do executivo. As terras da União são responsabilidades do município, do executivo. Nós, como vereadores, a gente é parceiro do executivo. A gente está denunciando. Está dizendo, olha, tem terra pública sendo cercada e vendida. O executivo é que tem que ir lá, chamar a polícia se necessário, investigar. Agora, o que esta advogada está muito preocupada é com a questão dos loteamentos irregulares. E aí, quando tem o loteamento irregular, a construção que é feita ali também é irregular. E dali a pouco tem gente desenvolvendo atividades de serviços, de comércio em terra invadida. Então vejam a gravidade, né? Além de a pessoa não ter a posse da terra, ela também não tira alvará, ela não procura a prefeitura, ela constrói algo do jeito que ela acha que está bom, que pode ser precário, e ela passa a desenvolver ali uma atividade de comércio. Então, o que eu prometi a ela é que eu, como vereador, vou ajudá-la fazendo a denúncia e fazendo um requerimento, né, para que essa situação seja dado ciência para todos de que ela existe, para a partir daí, então, a gente poder entrar no Ministério Público para que se apure de quem é essa competência de cuidar da terra da União. E aí, eu concordo totalmente com a fala do vereador Rafael. Está de parabéns. Essa casa não é omissa. Está todo mundo falando disso. Eu estou aqui desde 2013 e eu ouço a mesma fala. Então, está na hora do executivo arregaçar as mangas e assumir essa responsabilidade. A gente tem visto alguns autos de embargo. Mas, realmente, talvez seja necessária uma comissão para realmente investigar o que aconteceu a partir do momento que a prefeitura deu auto de embargo de um loteamento. Ele foi realmente fechado ou se continuou a vender terreno lá? Isso é importante, né? É algo que a gente precisa se atentar, porque senão Mairink vai virar uma cidade dormitório, porque a gente vê cada vez mais fechando empresas e postos de serviço. E nós não podemos deixar essa população crescer de maneira desenfreada, porque aí o executivo não vai dar conta de resolver tantas questões no município. Pois não, vereador? Com a parte do vereador Rafael, daí fica por 1 minuto. Vereador, o senhor disse muito bem, é o tal de embargue, desembarga, eles vendem na planta, e quando já vê o loteamento está constituído, a população tem que pagar ali para levar, como já muito bem disse aí, a infraestrutura para essa população. Crime do loteador e, no meu ponto de vista, do executivo que não está fiscalizando e atuando como deveria. E eu acho que nós temos sim que constituir nessa casa uma comissão de inquérito para chamar um por um aqui
e a gente poder averiguar e apurar, e mais do que isso, não deixar que isso ocorra. O senhor disse aqui sobre área pública, indústrias, empresas. Uma preocupação desse vereador, eu também acompanhei aqui o seu trabalho, do nobre vereador, professor Giovanni, e a importância da comissão que o Túlio Camargo é presidente hoje. Eu pude acompanhar, durante essa semana, que estive visitando os bairros do nosso município, empresas sublocando o espaço que foi destinado a elas. Ou seja, só mais uma parte para eu concluir. A municipalidade doou a área para a empresa, e o senhor acho que já abordou muito bem esse tema aqui, a empresa está sublocando. Quantas indústrias querendo vir para o município e não tem espaço, não tem área, como muito bem disse aqui já dezenas de vezes, vereador Túlio Camargo. Então precisamos fiscalizar e acompanhar todo esse processo, porque as coisas realmente não estão acontecendo. Eu encerro aqui minha fala, senhor presidente. E Túlio, força nessa comissão, porque as coisas precisam começar a acontecer. Encerro aqui minha fala. E sublocar não é uma ação que está prevista na lei de doação, né? Quando a lei passa por essa casa, não está previsto lá que a empresa pode construir um prédio e daí mudar as funções, né, que estavam previstas daquela empresa que ganhou essa concessão de uso do terreno público. Então isso é algo que a gente precisa ser revisto realmente. Agora, passando para a pauta, fazer mais alguns... Pois não, vereador. Com a parte do vereador Túlio Camargo por 1 minuto. Só pegar um gancho em relação ainda a esses loteamentos clandestinos, todos nós temos batido aqui, mas, desculpa, eu acho que o caminho realmente é a prefeitura fazer valer a Lei 6766, que é mais do que embargar, é trabalhar junto com o Ministério Público, porque isso é um crime muito grave, fazer esses loteamentos irregulares, isso dá até cadeia, isso dá grandes indenizações, o que a prefeitura não pode realmente é se omitir. E por outro lado, tem toda a razão, tem havido muita invasão de áreas verdes, áreas institucionais, áreas não só da União como do município, e, infelizmente, essas pessoas incautas vão perder essas áreas, mais dia menos dias, mesmo que elas construam, não dá uso do capião, não dá nada. Então a gente também tem batido, e eu acho que a prefeitura tem que fazer isso, nós já pedimos que se coloque em placas, que se coloque em outdoors, informando essas pessoas, para que quando elas forem adquirir, só para encerrar, um imóvel, que elas procurem o cartório de registro, que elas procurem a prefeitura, para averiguar se aquela área ela é uma área legítima, ou se é uma área clandestina, porque o que mais nós vemos realmente são pessoas pagando barato por esses imóveis, mas um barato que depois sai muito caro, não só para o cidadão, ingênuo muitas vezes, o que é inocente, mas como também para a própria prefeitura, porque depois, como nós temos dito aqui, se sobrecarrega a prefeitura, que precisa levar infraestrutura, precisa levar escolas, creches e tudo mais. Mas eu acho que é importante nós continuarmos batendo nesse tema, que é muito importante realmente. Porque, só para encerrar, já disse que Carapicuíba encharcou de gente, Itapevi, Jandira, e a turma está caindo para cá agora. Esse é o perigo. Nós estamos inchando Mairim que não crescendo como deveria ser. Obrigado, vereador. Só para concluir esse assunto, nós aprovamos recentemente uma lei aqui que realmente era algo que precisava ser feito, né, que é não nomear ruas em loteamentos irregulares. Isso foi uma lei importante para que o Executivo ganhe força, porque à medida que tem um loteamento irregular e alguém dá um nome de rua, passou a ser oficial aquela rua. Se existe a rua, existe o loteamento. Então foi muito importante essa lei que nós aprovamos recentemente aqui. Eu tive vários questionamentos, depois da minha fala aqui na semana passada, sobre o IDEB. Muita gente não entendeu, é uma questão controversa, né? O IDEB, que é o Índice da Educação Brasileira, né? O índice que é medido através de uma prova chamada Prova Brasil. Esse índice se mede a qualidade da educação e sai uma nota. Existe uma previsão, né? Uma meta projetada e o que é cumprido, o que é realizado, o que é verificado através de uma prova. Então, deixando isso muito bem claro,
Mairink, e são separados por anos. Então, 5º ano, depois 9º ano e depois ensino médio. Mairink, no município, na educação municipal, no 5º ano, estava previsto para 2017 6,2 e tirou 5,8. Então, são 4 pontos de diferença do previsto. Estava previsto 6,2 e ficou com 5,8. Na questão do 9º ano, estava previsto 5,8 e tirou 4,7. E foi esta medida do 9º ano que foi divulgado pela televisão TV Tem, que fez uma reportagem e colocou um ranking das cidades da microrregião de Sorocaba. E é daí que eu falei, este ranking foi feito através do 9º ano. Tá? Na reportagem eles são claros, eles dizem, no 9º ano o ranking foi esse. E nós ficamos em penúltimo lugar, de 5,8 para 4,7, né? É bastante, nós estamos bem defasados na questão do 9º ano. E aí, esta explicação merece também foi-me feito esse questionamento sobre qual foi a eficácia do material SESI utilizado entre 2013 e 2016 no município. Nós não temos como medir ainda essa eficácia, porque o material SESI só foi utilizado para a alfabetização fundamental 1. E esses alunos, né, em 2007, a gente viu 5,8 para 6,2. Está abaixo, mas não tão abaixo quanto o 9º ano. E a gente vai ver, então, esses alunos no 9º ano daqui a alguns anos. Os alunos que foram alfabetizados pelo método SESI, que foi utilizado no município. Mas o que a gente teve, essa nota pior, que foi o 9º ano, não chegou a utilizar esse método SESI em nenhum momento. Eu falei um pouquinho aqui sobre a Semana da Pátria, sobre a questão da gente valorizar as coisas boas do Brasil, e eu acabei fazendo aqui uma espécie de um apelo, né? Coloquei no jornal falando sobre isso, né? Nós tivemos a comemoração de 196 anos de liberdade. Mas para que vale essa liberdade se a gente não tem um país desenvolvido? Então, eu coloquei parodiando aqui o Brasil que eu quero para o futuro, um Brasil sem ditadura, sem miséria, sem violência, sem intolerância, sem corrupção, sem preconceito, sem desigualdade social, sem doenças, sem desemprego, sem analfabetismo, sem ignorância e sem maus políticos. E sem cidadãos que não têm amor à sua pátria. Porque isso é essencial. Ter amor ao que é nosso, ao nosso patrimônio. Falei da questão do Museu Nacional semana passada, e daí nós tivemos, infelizmente, um fato muito triste a semana passada, que foi o ataque a um candidato à presidência da República. Nós estamos vendo aí cada vez mais o crescimento de uma coisa que nós podemos chamar de ideologia do ódio ou cultura do ódio. A cultura do ódio é quando a pessoa tem uma intolerância tão grande que ela não respeita o outro, não respeita as diferenças do outro. E não tem nada a ver com aceitar ou não aceitar. Nós estamos falando em respeitar. O respeito ao outro, por mais diferente que ele seja, é essencial para se ter uma democracia plena, para se exercer a cidadania. Porque hoje em dia a gente vê todo mundo cobrando direitos, e se esquecem dos deveres. Então, eu fiquei muito triste de ver esse Brasil que não evoluiu. Esse Brasil
que está promovendo nas redes sociais, está promovendo até na televisão a intolerância e o ódio. E eu não posso compactuar com isso. Nunca compactuei e não vou compactuar. Por isso, eu digo aos senhores, nós como representantes do povo, não podemos reproduzir, multiplicar esse tipo de coisa. Nós temos aí uma campanha pela frente e é importante a gente já se colocar. Temos que ter um clima saudável e educado para a gente poder conviver em paz. Obrigado, presidente. Obrigado a todos.